Olá, olá, muito boa noite, pessoal, bem-vindos, bem-vindas aqui ao nosso encontrinho semanal. Eu sou Ana Laura Beckert, eu sou consultora do sono, credenciada pelo IMPI, além disso eu sou doula, sou consultora em amamentação, tenho mais uma série de outros cursos aí nessa área e estou aqui nesse espaço para a gente ter muita chance de conversar. Conversa no Ninho, começando agora, toda segunda-feira, estamos aqui nesse mesmo horário, às 9h30 da noite, para a gente falar sobre todas aquelas coisas que podem estar tirando o sono de vocês aí, né, ao longo desses dias e noites que vão se sucedendo, e também para a gente poder compartilhar, trocar, suavizar o coração, dividir a angústia, botar para fora algum tipo de incerteza que esteja aí nos perturbando nessa tarefa tão delicada que é o maternar. Então sejam muito bem-vindos, assumam aí o seu lugar, peguem aí o seu cantinho de preferência nesse frio, né? Um chocolatezinho quente e bora conversar, que hoje o nosso assunto é bastante interessante. Veio como fruto de muitos pedidos, muitas pessoas me escreveram pedindo para a gente falar sobre isso, que é transição de soneca. O que vem a ser essa história, Ana? O que é isso, hein? Para que lado que vai? Que cheiro que tem? Como dizia uma amiga minha, que cheiro que tem isso? Então vamos lá, gente. A gente sabe, quer dizer, algumas vezes a gente até insiste em não prestar atenção nisso, né? Os bebês, eles mudam o seu padrão ao longo de muitos e muitos anos, né? E fases. Eles vão desenvolvendo o seu padrão. E aqui eu não estou falando só padrão de sono, né? A gente tem padrão de todos os tipos. A gente tem padrão alimentar, a gente tem padrão de comunicação, padrão de linguagem, de locomoção. Então, todos esses padrões, e o sono está dentro disso também, vão sendo refinados à medida que esse bebê vai crescendo. Na verdade, isso não é uma coisa que é inerente ao ser bebê, ao ser criança. Nós passamos toda a nossa vida nesse processo evolutivo, certo? Então, assim, nós aqui adultos, ainda na perspectiva de sono, a gente ainda vai enfrentar aí mudanças de padrão no decorrer da nossa vida. Quando a gente entra ali na terceira idade, a gente também tem uma mudança significativa em relação ao nosso dormir, certo? Agora, imagina um bebezinho que acabou de chegar. Quantas e quantas mudanças não acontecem, às vezes num período tão curto, né? Então, a gente precisa sempre considerar para isso. E quando a gente olha para esses padrões, quando a gente entende o que isso quer dizer, né? O que eles representam, ao contrário do que muita gente anda falando por aí, a intenção disso, gente, não é engessar nada, não é criar uma série de janelinhas, né, para que você esteja preso dentro disso, não é engessar a vida, não é nada disso, gente, é o contrário. Tá, minha gente? É justamente entendendo o que há por trás dessas coisas que estão aí, que são fatos, é que a gente consegue ir blindando melhor as nossas expectativas, as nossas ansiedades, né, frustrações, porque a gente vai entendendo um pouco melhor aquilo que acontece. A gente passa a se sentir, como que eu vou dizer, um pouco dentro desse coletivo, onde, então é assim que acontece com todo mundo, então é assim que acontecem com todos os bebês, é assim que acontecem com todas as mães. Então isso traz pra gente também essa blindagem em relação à ansiedade. Então é esse que é o nosso objetivo aqui sempre, trazer a informação com o intuito de tranquilizar e não aprisionar, tudo bem? Então vamos começar dentro disso aqui. Falando ainda de padrões de sono. Por que é importante a gente entender essas histórias? Acompanhe aqui comigo, minha gente, esse racional aqui que é interessante. Bebê no seu primeiro trimestre de vida. Aquela coisa petidiquinha. Quanta angústia, gente, não pode causar numa mãe, na família e às vezes até naquele próprio bebê, se a gente acreditar e começar a buscar, né, pautar a nossa vida em prol de métricas assim, 12 horas de sono, ininterruptas durante a noite, sonecas sempre regulares, com muito tempo de duração, poucos momentos do dia em que a gente vai colocar aquele bebê para dormir, né? Ou seja, poucas sonecas mais longas, duradouras. Aquela mãezinha lá no primeiro trimestre,
Se ela começa a perseguir essas coisas, eu quero um bebê que não tenha despertar durante a noite, eu quero um bebê que durma tranquilamente as poucas sonecas que ele tem para fazer, ela tem uma chance muito grande de se frustrar nessa trajetória, certo? Um contraponto disso daí, gente, as crianças vão crescendo, né? E como a gente falou aqui atrás, vão acontecendo mudanças esperadas de padrão. Então, quando a gente pega assim aquela criança, aquele bebê que está ali com já 1 aninho de idade, 1 ano e meio, uma criança que está com 2, 3 aninhos de idade, e a gente observa que o padrão de sono dessa criança ainda está um padrão assim muito similar a um padrão lá de primeiro trimestre, né? Que é um sono ainda muito picadinho, que a criança não consegue fazer mais de 3 horas de duração de sono ininterruptas, que aquele sono ainda está muito desorganizado durante o dia. Então, a gente também precisa prestar atenção nisso, a gente precisa entender o que está por trás disso, o que esse comportamento dessa criança está dizendo para a gente, tá? Para que a gente possa mergulhar nisso e saber como que a gente lida com essa questão. Certo? Por isso, então, vamos começar o nosso assunto de agora, que são as transições de soneca. Como assim, Ana? Bom, gente, bebê nasceu, né? Então ele vai entrar naquele padrão ali que a gente chama de sono polifásico, que não faz muita diferença entre o dia e a noite. É um sono todo picadinho, que a gente até blinda a expectativa das famílias, dizendo assim, olha, não é esperado que o bebê faça mais do que 3 horas de sono ininterruptas, seja de dia ou seja de noite. É mesmo um momento de sono picadinho. Mas, Ana, e aqueles bebês que já fazem um padrão assim de muitas horas de sono na noite? Isso acontece? Acontece. Mas eu preciso dizer para vocês que isso é característica daquele bebê. De maneira geral, né, a grande e avassaladora média nos aponta isso que eu acabei de falar, que um bebê que dorme 3 horas seguidas e que faz alguns despertares dentro desse intervalo, vamos dizer assim, está absolutamente normal e dentro daquilo que é esperado, tá? Mas o que vai rolando aqui, né? A vida vai acontecendo, o bebê vai começando a estabelecer o seu relógio biológico, então ele vai começando a se organizar dentro daquela parada. Então ele já vai entendendo o que é dia, vai entendendo o que é noite, e o sono começa então a responder aquilo, tudo bem? Então, a partir de 2 meses de idade e até uns 5 meses, olha o tamanho desse intervalo e a gente vai falar melhor sobre isso, guarde isso aí com carinho. Então, entre 2 meses e até 5 meses de idade, é esperado que o bebê estabeleça um pouco mais de organização para este soninho. Então, ao invés dele fazer aquele soninho durante o dia tão picadinho, que pode chegar a fazer até 6 sonecas durante o dia, esse bebê começa a estruturar, organizar esse soninho e ele vai ter 3 momentos de sono durante o dia. Tudo bem? Aí até acontece aquele chabu, porque aí o bebê começa a se organizar, começa a dar aquela pinta assim, nossa, eu tô conseguindo começar a enxergar aqui o embrião de uma rotina. Aí a gente dá aquela animadinha, né? Fala, opa, agora a coisa vai melhorar. Aí daqui a pouco chega lá 3, 4 meses, pimba, regressão do sono, desanda tudo. Aí a gente fica assim, não é possível, não é possível. Calma, força na peruca, respira fundo, né? Porque faz parte disso e depois tudo vai se estabilizar de novo. Mas enfim, nesse período aí a gente começa a perceber então que o bebê já está organizando melhor o sono da noite, tendo mais condições de fazer um sono mais contínuo durante a noite, sem precisar ser ali às 3 horas. E o dia é esta organização. Que ele vai fazer uma sonequinha de manhã, uma soneca no início da tarde, uma soneca no final da tarde e aí ele vai dormir. Então, primeira transição, quando o bebê passa a fazer 3 sonecas por dia. Tudo bem? Isso acontece com que idade? Isso pode variar desde bebês com 2 meses que podem começar a sinalizar isso, até bebês de 5 meses que começam ali a dar essa pinta ali em relação a esses horários. Tudo bem? Bom, vamos lá. Aí, como eu já falei, né? Começou lá o período das 3 sonecas, deu aquele caos ali nos 3 meses, mas depois deu uma organizada. Aí você já fala assim, cara, agora eu tô enxergando a tal da rotina, agora vai ser possível.
Porque agora eu tô vendo assim horários mais certinhos, sabe? Ele tá fazendo aqueles horários de sono bem bacaninha, bem legais e tal. Eu já organizei, porque eu já entendi, uma dica importante para vocês. Vai organizar as 3 sonecas, é muito importante prestar atenção entre um intervalo de um soninho com o outro, né? Para que não seja um sono muito concentrado durante a manhã, e aí à noite vai ficar aquele intervalo longo entre a última soneca e a hora de dormir, gera cansaço no bebê. Aí às vezes as pessoas não entendem, falam assim, mas eu não estou entendendo. O meu filho está fazendo 3 sonecas, era esperado que ele fizesse 3 sonecas. Por que ele continua ainda com um padrão de sono tão ruim à noite? Por que ainda rola a hora da bruxa? Por que ele fica tão estressado ali? O que está acontecendo? Quando a gente vai prestar atenção, esses horários do soninho ou a própria duração do sono não estão ainda muito legais, né? Então a gente precisa prestar atenção nisso. Tá? Para que esse sono esteja bem distribuidinho e acontecendo assim de maneira bem efetiva, porque aí sim a gente vai falar, realmente a gente está chegando lá no final do dia com aquele bebê blindado do cansaço. Mas voltando aqui, né? Aí você fez isso tudo, organizou tudo, tá com o horário certinho, aí você até pensou assim, já tá na hora boa de botar aquelas outras atividades, fiquei sabendo daquela aulinha de música, vou botar aqui nessa hora, porque eu já sei quais são os horários das 3 sonecas, então tá tudo ótimo, ufa, passou aquilo. Na verdade, a vida é muito dinâmica, né? A maternidade é muito legal, muito animada. Então, o que acontece é que vai ter uma mudança nesse padrão de sono. Então, ao invés de fazer aquelas 3 sonecas, o bebê vai começar a deixar uma sonequinha para lá e ele vai se estabelecer com 2 sonecas durante o dia. Mas quando que isso acontece, Ana? Novamente, a gente fala de intervalos. Não existe uma data cravada para isso, gente. E depois eu ainda vou falar melhor sobre isso. Mas a segunda transição acontece por volta dos 7 até os 10 meses de idade, pode acontecer. Que é quando o bebê vai migrar das 3 sonecas que ele estava fazendo até agora e vai fazer 2 sonecas. E de novo, a gente vai ter que prestar atenção de novo para tentar dar uma organizada dentro daqueles horários. Como que você vai fazer para que aquele horário, para aquelas novas sonecas aconteçam de forma a garantir uma boa distribuição de soninho, tá? Você não vai fazer isso da noite para o dia. Também vamos falar sobre isso mais ao final. Guarde aí comigo que vocês vão ter isso mais para frente. Mas já fique com essa informação aí. Não é simplesmente derrubar uma soneca. Vou dar um exemplo ainda mais claro. Vamos imaginar que o bebê está lá no padrão de 3 sonecas e ele está fazendo uma soneca, sei lá, às 10, 1h da tarde e às 4 da tarde e vai dormir às 7 da noite. Tudo bem? Está fazendo esses 3 horários de soneca. Se ele derruba essa soneca de 16 horas aqui, ele vai dormir às 10 e ele vai dormir às 13 horas. O que vai acontecer? Quando ele acordar dessa soneca de 13 horas, ele vai ficar um intervalo enorme acordado até a hora de dormir à noite. Então, acúmulo de estresse, né, de cansaço, hormônios lá, né, cortisol, adrenalina lá, bombando. Então, vai dificultar a qualidade do sono desse bebê. Tudo bem? Então, atenção a isso, a uma boa distribuição dos horários. Ai, Ana, você tá de sacanagem. Então, você vai me dizer agora que eu vou ter que organizar tudo de novo, a rotina? Talvez você tenha que fazer algumas adaptações, sim. Mas eu te dou aquele conselho do fundo do meu coração. É menos trabalhoso você adaptar a agenda de novo do que você ter que forçar a barra com seu bebê para que ele durma num horário que ele não está tendo sono ou fique mais tempo acordado do que ele aguenta, tá? Então, realmente vale a pena você dar essa olhadinha na rotina para ver como que ela se adequa. Tudo bem? E quando o bebê só dorme no colo? Você ainda tá, Manuela, num período assim, a Manuela tem um bebê que tá com 1 mês e meio, ainda tá chegando para 2 meses. Então, assim, nesse momento, é o momento da esterogestação. Tudo fica com cores muito mais fortes, né? Então, assim, ainda é um momento em que o bebê ele tem uma dependência muito grande dessa mãe, ele ainda tá no momento mesmo do muito colo, muito chamego, ele tem essa necessidade. Certo? Então, muita amamentação, muito seio, né? Quando essa amamentação, pelo motivo que não importa, não acontece, existe ainda mais uma necessidade de colo. Então, é normal que o bebê busque mais, né? Então, aí a gente vai, a seu tempo, construindo esse contexto, construindo essa segurança no bebê, essa confiança na mãe também, para que o bebê possa cada vez mais se sentir seguro, para ele ir dormir no berço, sempre com aquela supervisão da mãe, até que a gente construa essa autonomia no momento que for para ter autonomia.
Tudo bem? Mas tudo a seu tempo. 1 mês e meio é colo, é grudinho. Imagina que o bebê ainda precisa terminar de ser gestado aqui do lado de fora, tá? Então vamos lá. Aí você foi lá, organizou tudo, né? E agora você tá com 2 sonecas acontecendo, né? Então aí você fala, bom, agora tá beleza, porque agora eu tô garantido, porque agora eu consegui estruturar. E de novo, o que vai acontecer? Pimba! Mais uma virada ali do percurso, né? Uma vez eu li essa frase, que eu não sei de quem é, mas eu achei maravilhosa, que disse assim, maternidade é igual Mario Bros, é uma sucessão de fases, né? E é isso mesmo, gente, assim, não adianta a gente querer fugir disso, porque a gente está indo contra a natureza, certo? Então, assim, vai chegar um momento em que essas 2 sonecas também vão mudar. E o bebê vai abrir mão de mais uma soneca, passando a fazer uma única soneca durante o dia. Tudo bem? Que é a transição, a terceira transição, que acontece ali por volta dos 13 meses aos 18 meses, o bebê está vivenciando essa mudança de padrão. Novamente, aquela orientação assim, olha gente, vamos fazer de tudo para que a gente organize melhor esse horário aí também, sabe? Para que essa sonequinha também aconteça ali mais ou menos no meio do dia, tá? Então assim, guarda essa informação que eu vou falar para vocês como que a gente estrutura isso mais à frente, mas assim, entendam primeiro o conceito. Cada vez que o bebê mudar o seu padrão, a gente vai precisar entender como que aquela dinâmica ali vai ser adaptada de novo, não é simplesmente suprimir uma soneca. Tá? Significa reorganizar mesmo aquela questão toda ali para ver como que a gente tira o maior proveito daquele contexto. Tudo bem? E aí, Ana, e aí como é que fica com essa história de uma soneca aí? Até quando fica? Infelizmente, nossa cultura aqui é muito diferente dos espanhóis, né? Porque certos estão eles. Então, assim, os espanhóis, eles fazem a siesta, né? Enquanto adulto, a vida inteira. Então, todos os dias ali, eles dão aquela paradinha depois do almoço, fecha comércio, fecha tudo, para poder descansar. Só que do lado de cá, na nossa cultura, a gente não tem esse hábito. E isso está chegando cada vez mais cedo para as crianças também. Então, as crianças estão começando a demonstrar cada vez mais cedo uma resistência a ser colocado para dormir, tá? Só que aí eu vou te deixar aqui um segredo. Um segredo não, uma informação. Muito dificilmente uma criança ali de 2 anos e meio não tenha mais necessidade do soninho do dia, sabe? Ele ainda tem. Então isso vai demandar de você alguns esforços, algumas observações, algumas construções de contexto para você tentar entender assim, como que você pode ajudar o seu bebê a vivenciar isso que é tão importante para ele. Tudo bem? Mas Ana, até quando? Esse até quando também é muito relativo. Se conseguir ali até 2 anos e meio, massa, muito bom, tá? Agora, em contrapartida, você pode ter um filho em casa que com 4 anos de idade, ele ainda sinta a necessidade de fazer o sono do dia. Com 5 anos, tudo bem. O que você vai observar? Se aquilo não está interferindo no sono da noite, se ele continua fazendo um sono da noite de qualidade, mas ele sente necessidade daquele soninho, é importante respeitar, gente, porque o sono realmente é uma característica que muda de pessoa para pessoa. Então é o caso sim de conversar, entender dinâmicas de escola, horários de escola, disponibilidade na escola desse sono acontecer, porque se é uma necessidade do seu filho, precisa ser observada, precisa ser acolhida, tá? Dentro desse processo. Tudo bem? Então, bom, gente, eu vou entrar agora numa outra fase, agora do nosso papo aqui, que a gente vai falar, que eu vou falar um pouquinho mais assim, mas espera aí, existe idade certa? Como é que eu lido para isso? E como é que eu lido dentro desse processo de transição quando ela acontecer? Mas antes disso, queria só perguntar para vocês, enquanto eu tomo uma aguinha aqui, se tem alguma dúvida, algum comentário específico que vocês querem fazer sobre o que já foi falado até agora. Manda aí, enquanto eu molho aqui a boca, o bico, para voltar a falar daqui a pouco. Tá todo mundo quietinho, então eu vou seguindo aqui, tá? Então vamos lá, gente. Eu falei aqui para vocês sobre uma faixa provável, né, para que aconteçam as transições. Então a primeira transição entre 2 e 5 meses, a segunda transição entre 7 e 10 meses e a terceira entre 13 e 18 meses. Obrigada, Flá. Entre 13 e 18 meses, tá?
Então, assim, mas é normal as pessoas falarem assim, mas Ana, peraí, deixa eu te falar uma parada, assim, o meu filho tem 1 ano e ele ainda precisa fazer 3 sonecas, isso é um problema? Ou alguém fala assim, pô, meu filho, ele tem 4 meses, mas ele ainda não começou a estruturar essa história de 3 sonecas. É um problema? Gente, o que que acontece? As crianças, os bebês, nós, seres humanos, nós somos únicos. Então, cada um vai ter a sua própria necessidade, vai ter o seu comportamento, vai ter o seu tempo de ajuste dessa dinâmica toda. Tudo bem? Então, assim, é preciso ser respeitado dentro disso. Mas, ao mesmo tempo, esse tempo também não pode ser, assim, absurdamente fora de qualquer critério. Existem essas faixas, esses cortes que são sugeridos dentro dessas tabelas, desses balizadores, que é justamente para ajudar a gente a ter esse termômetro de como é que as coisas estão. Vou falar de um exemplo que vai deixar a coisa um pouquinho mais clara para vocês. Quando a gente está falando de ganho de habilidade, né? Então, assim, a gente sabe, existe uma expectativa, assim, de qual é o momento no desenvolvimento do bebê que algumas habilidades são adquiridas. A gente tem ali aquele calendário, vamos dizer assim. Quando a gente vai falar de andar, por exemplo, ninguém vai falar assim, o seu bebê tem que andar com 1 ano de idade, ponto, acabou. Não existe isso. Mas, ao mesmo tempo, existe ali um corte para essa sugestão. Então, é um corte que diz o seguinte, os bebês, eles começam a andar no intervalo ali entre 10 meses e 1 ano e 3 meses de idade. É o que a gente observa que é a média dos bebês de aquisição desta habilidade. Tá? Então, assim, o seu bebê começou a andar antes do que isso, ou o seu bebê já tem mais do que esta idade e ele ainda não começou a andar, isso significa que a gente está atestando que o seu bebê tem um problema? Não. Mas eu acho que é um excelente termômetro para você ir conversar e ampliar essa observação. Quais são os outros indicadores? Como é que estão as outras questões que vão pautar o desenvolvimento desse bebê? Então, conversa com o seu pediatra. Às vezes o seu pediatra pode fazer uma avaliação e falar assim, olha, sabe de uma coisa que eu estava observando? Eu acho que seria legal, sim, se a gente desse uma fortalecida muscular aqui no seu bebê. Talvez se você contasse com a ajuda de uma fisioterapeuta, poderia ser interessante para ajudar nessa construção muscular que vai ser a base do andar. Talvez isso contribuísse para o processo, né? Então, assim, muitas e muitas vezes, a gente ouvir isso significa assim, nossa, beleza, então vamos ver o que está acontecendo e tudo se normaliza com aquela ajudinha que foi dada. Então, assim, gente, nem usem esses critérios como regra, cravada em pedra, que se aquilo não acontecer com seu filho, meu Deus do céu, eu estou diante de um grande problema com meu filho, porque está dizendo lá naquele aplicativo, né, que nesta semana, que hoje à tarde ia começar o marco de desenvolvimento, ou que ele ia ter que ganhar essa habilidade. E ele não ganhou, e agora? Então, assim, nem use isso para o extremo de que tem que acontecer e nem negligencie também. Tá? Então, usa aquilo ali com bom senso. Olha e fala assim, pô, cara, até agora não migrou essa soneca? Né? Será que existe alguma coisa aqui para eu considerar? O pediatra vai lá olhar, ou uma consultora do sono pode olhar e avaliar todos os outros critérios que contribuem diretamente ali para a questão do sono, né? Que aí a consultora vai trocar com o pediatra e vai entender assim, poxa, eu observei aqui que olha, a fralda, o xixi está ok, o cocô está ok, a imunidade está ótima, o ganho de outras habilidades está ok. Ele apenas tem esse padrão ainda. E aí vamos ouvir o que o pediatra nos diz também. Mas não negligenciem, tá? Olhem isso com parcimônia para dizer assim, olha, de repente pode ser um excelente termômetro para eu ver, para eu perceber se tem alguma coisa aqui acontecendo por trás dessa história toda. Tudo bem? Mas agora vamos falar da outra parte, que é uma coisa interessantíssima, que é assim, e como é que eu vou saber, minha filha só rolou com 7 meses e já sentava sozinha desde antes? Verdade isso. É exatamente, Manuela. Então, assim, infelizmente, nós estamos cada vez mais com esse volume de informações que a gente recebe, que a gente é muito bombardeado de informações o dia inteiro, né? Eu acho que o grande excesso que a gente tem na nossa vida hoje em dia é justamente informação. A gente vai ficando muito xiita daquela história.
Então, tudo tem que estar dentro de uma tabela, tudo tem que estar dentro de uma regra, e as coisas não são assim. Então, as regras, elas têm que ser usadas como isso, como indicadores, tá bom? Então, vamos lá. Como é que eu vou saber o que está acontecendo, se meu bebê está vivenciando essa transição ou não? Quais são os indicativos que eu tenho? Então, vamos lá. O seu bebê está lá fazendo as 3 sonecas por dia, já estava regularzinho naquilo, aí, de repente, você começa a perceber o seguinte, que aquela soneca não está acontecendo naquele horário que acontecia, que ele está lutando contra o sono, parece que chegou a hora de dormir, ele não está com nem um pouquinho de sono, 0, bolinha de sono. Aí você fala, uai gente, que coisa estranha. Aí você começa a observar, passa meia horinha, vem o sono. Aí depois, mais tarde, naquele outro horário, também não está rolando aquilo. Aí num dia você percebe assim, que ele fez 2 sonecas e a terceira soneca não rolou por nada desse mundo. Tudo que você pudesse fazer não rolou, a terceira soneca. Já no dia seguinte ele fez 3 sonecas, né? E aí no outro dia voltou a ter aquela história das 2 sonecas de novo. Aí você olha lá e fala, bom, deixa eu ver se está muito fora dessa história. Ah, ele está com 6 meses. Então, muito provavelmente, ele está fazendo uma migração para essa história dele ter lá as 2, começando a construir a migração para as 2 sonecas. Tudo bem? Então, aí a gente vai começar a estruturar assim. O que a gente faz diante disso, né? Porque um dia está com 3, no outro dia está com 2. Como que a gente faz? A gente vai precisar ter um pouco mais de flexibilidade para entender esse momento de adaptação do bebê. Então, assim, por mais que ele esteja demonstrando assim, olha, eu já estou no momento de fazer a minha transição, não quer dizer que ele vai deixar de ter uma sonequinha a mais no dia e ele vai ter provavelmente menos horas de sono durante o dia, então ele vai ficar cansado. Então, a gente vai fazer uma coisa mais flexível nesse dia. Então, assim, no dia que o bebê fez 2 sonecas ao invés de 3, bota para dormir mais cedo durante a noite, para que ele não fique tão cansado como ele estava, né? Se ele fez 3 sonecas, bote ele para dormir mais tarde. Provavelmente ele não vai ter sono naquele horário usual. Bota lá, né? E aí você vai adaptando aquilo conforme os sinais que o seu bebê for apresentando. Sabendo o seguinte, e ao mesmo tempo você vai também ajustando aquele horáriozinho da soneca, como a gente falou aqui, tá? Para construir, mas gradativo, gente. Não adianta você falar assim, nossa, eu tô percebendo esses sinais aqui que mudou de 3 para 2. Então, a partir de amanhã, o novo horário dele vai ser esse aqui, ó. Porque talvez você tenha uma ansiedade muito grande com dificuldade de implementação, porque assim, existe essa fase de adaptação. Como eu falei, o bebê vai ficar alguns dias ali naquela história assim, de um dia faz 3, no outro dia faz 2, e você fica assim, o que está acontecendo? Então assim, olhe para aquilo e vai tentando moldar, tá? Vou dar um exemplo aqui sobre a construção de horário. Vamos imaginar que o bebê está fazendo a transição de 2 sonecas para 1 soneca, tudo bem? E aí você percebe o seguinte, que aquela soneca da manhã não está rolando, de jeito nenhum, que ele só está querendo fazer uma soneca mais à tarde. O ideal de todos os mundos é que essa soneca, quando ela é única, ela aconteça no meio do tempo em que a criança está acordada, né? Porque aí organiza aquele soninho e tal. Mas como que você vai fazer isso da noite para o dia? Então vamos imaginar que a primeira soneca do bebê era 10 horas da manhã e a outra tarde era às 3 horas da tarde, tá? Ou às 2 horas da tarde, sei lá. O que você vai fazer? Você vai pegar nos primeiros dias, ele não vai ter sono às 10 horas da manhã, tenta colocar ele para dormir 10h30 da manhã, para ver se vai. 11 horas, e você vai tentando assim, de meia em meia hora, levar o bebê para o horário que a gente quer, né? Que é o horário mais bacana de se fazer uma soneca só e não acumular cansaço. Enquanto você estiver nessa progressão de horário aqui, até chegar ao horário mais próximo do ideal da soneca, lembre-se de mexer também no horário de botar para dormir à noite, tá? Porque o bebê vai estar cansado. De novo, gente, são adaptações. A vida é feita disso. A gente avança um tanto, mas, opa, chega aqui nesse novo lugar. Como é que é esse novo lugar, né? Esse lugar está me parecendo estranho, então a gente precisa ter o tempo de adaptação nesse novo lugar. Ainda mais quando a gente está falando de um bebê. Daqui a pouco tudo vai se normalizar. Aquele sono da noite que está meio confuso, que não sabe muito bem que horas que está dormindo, vai começar a se estabelecer. E o horário da manhã, pode acontecer dele acordar mais cedo durante um período? Pode, porque o horário tá degringolado. Aguarde, tente fazer todo um processo único, né? Por exemplo, eu falo sempre, se o bebê está acostumado a dormir acordar às 7 horas da manhã, e aí ele começa a acordar às 5h30 da manhã,
Estimule esse bebê a ficar ali num tempinho calmo, quietinho no berço, né, na sua caminha. Não vai trazer esse bebê para fazer coisas muito legais, tipo ligar a televisão e deixar o bebê vendo televisão, né? Porque além de excitar aquele bebê, que dificilmente ele volta a dormir diante disso, acredite se quiser, às vezes acontece um reforço do comportamento. Às vezes o bebê começa a querer acordar mais cedo justamente para ver a bendita da televisão. Então, assim, cuidado com essas coisas. Tente construir, assim, acordou, meu filho? Tudo bem. Você chamega um pouquinho, dá um carinho, ajude o bebê a voltar a dormir, ensine ele a ficar quietinho ali, para que aquele soninho vá se estruturando. Apareceu um solzinho ali, você pode até virar para ele e falar assim, filho, você quer terminar de ficar mais um tempinho na cama da mamãe? Isso está acontecendo só porque você está acordando muito cedo e já é dia, não é noite mais, tá? À medida que as coisas forem normalizando, volta ao padrão que você sempre tinha. Claro que esse exemplo que eu estou dando agora é na configuração onde o bebê já dormia no seu próprio quarto, tá? Então, assim, eu não estou te dizendo que você tem que fazer isso caso você faça a cama compartilhada. Não, é uma sugestão para quem está nessa configuração. A grande questão é, os bebês vão sim passar por essas transições de padrão, né? Tomara que passem, porque isso significa que o desenvolvimento está acontecendo da forma esperada, tá? Então, assim, que ele não está tendo nenhum problema, que ele está se desenvolvendo e cabe a gente entender como que a gente joga essa nova dança, que a maternidade está nesse constante e frequente jogo de cintura, né? Da gente se moldar a cada novo contexto. Então, lembre-se sempre disso, adaptação para o bebê e adaptação para você, para entender que você vai precisar também adequar aquela questão para que funcione dentro daquele novo panorama que o bebê está apresentando. Tudo bem? Mas, acima de tudo, respirem e acreditem que passa a fase mais conturbada ali, que é de, mas eu não estou entendendo mais nada, daqui a pouco se ajeita, tá? Quanto mais vocês tentarem ficar serenos diante disso, mais facilmente aquilo ali tende a se estabelecer, porque afinal de contas está vindo num fluxo mais natural, mais espontâneo. Então é isso, gente, que eu preparei aqui para a gente conversar hoje sobre essa questão que é transição de sonecas, que gera tanta dúvida, né, tanta curiosidade em relação a isso. Oi, a transição de duas sonecas para uma acontece aos 12 meses aproximadamente? Então, essa transição você está falando de duas para uma. Acontece entre 13 e 18 meses, tá, Geni? Pode acontecer com um ano, sim, mas assim, é mais previsível nessa faixa de 13 aos 18, tá? Que é quando o bebê começa a dar uma alterada maior ali, né? Mas se você perceber assim que de maneira geral, isso é um outro ponto interessante, tá, gente? Porque de maneira geral, os bebês, eles vão ter uma característica mais regular dentro do seu próprio padrão. O que eu quero dizer com isso? Se o bebê, mais precocemente, ele fez uma mudança para 3 sonecas e mais precocemente ele fez uma mudança para 2, provavelmente ele também será mais precoce nessa terceira transição, tá bom? Então, assim, fiquem também atentos para isso. Mas, de novo, não é regra. Não existe regra quando a gente está falando de gente, tá? Existem indicativos. Então, assim, não adianta falar para mim assim, nossa, mas o meu filho é o oposto disso e a Ana falou que era desse jeito. Não, eu não estou dizendo isso. Existe esse indicativo, tá bom? Mas realmente a gente pode ver de todo tipo de perfil acontecendo por aí. Tá? Mais alguma perguntinha, gente? Não? Tudo bem? Eu sei que quando a criança vai ficando ali mais velhinha, né? Essa soneca vai ficando muito, muito difícil. Então, assim, uma dica que eu dou para vocês, na verdade, eu trabalho com muitas dessas dicas de como que melhora a soneca quando a gente fala lá do workshop, né? Que a gente constrói todo esse contexto, esse cenário e tal. Agora, tem uma coisa que é muito importante vocês saberem. Vamos imaginar que vocês pratiquem todas as dicas, todas as coisas que acontecem, que forem, né? As informações que forem dadas, e ainda assim você perceber que a soneca não está rolando, e o seu filho tem ali até 2 anos e meio. Uma sugestão que eu dou é o seguinte, pelo menos faça o tempo calmo. Pelo menos mostre assim, você vai precisar ficar deitado aqui para descansar um pouquinho nesse momento pós-almoço. Então, assim, isso vai acontecer todos os dias, isso é importante para você dar uma baixada de bola
uma nivelada aí no estresse e tal, na ansiedade. Isso é muito importante ser feito com as crianças, tá? Então, assim, mesmo que a soneca não aconteça, não abra mão de fazer esse tempo de relaxamento, de mais tranquilidade. Isso é importante para as crianças, tá? Que mais, minha gente? Oi, Fernanda. Alguém tem mais alguma questão? Se quiser trazer alguma outra questão, vamos aproveitar o nosso tempinho aqui que não seja especificamente sobre transição. Se der tempo de responder, cá estou. Fala do primeiro mês? Falo. O que você quer saber do primeiro mês, Flá? Aqui hoje a gente falou de uma maneira geral do primeiro trimestre. Né? A gente falou muito da característica do sono do bebê que está ali no primeiro trimestre. Primeiro mês, então, mais do que tudo, né? Então, assim, o bebezinho recém-nascido, o bebê no seu primeiro mês de vida, tudo ainda é muito, muito irregular para esse bebê. Ele ainda não tem nem noção clara do que é dia e do que é noite, na perspectiva de claro e escuro que eu estou dizendo. Porque, assim, esta noção de claro e escuro, dia e noite, ela começa a ser estabelecida até um pouco mais cedo. Mas ainda que o bebê já perceba quando é dia e quando é noite, o funcionamento dessa noção de sono noturno e sono diurno, que é um sono mais longo na parte da noite, vai acontecer mais à frente, só lá por volta de 5 meses de idade, tudo bem? Mas no primeiro mês, o bebê não tem nem essa noção. Tanto que aquela dica que a gente dá, de que assim, olha, as sonecas devem acontecer sempre em ambiente escuro também, né? Assim como o sono da noite e tal. Quando o bebezinho está no seu primeiro mês de vida, a recomendação é até outra, é assim, olha, tenta colocar as sonecas em ambiente com luz natural, né, para já começar a ajudar esse bebê no entendimento de que assim, dia é claro, noite é escuro, e aí quando chegar ali nos 40 dias, 6 semanas de vida, aí você já pode começar a trazer o escuro para a soneca também, porque isso já vai começar a estar mais estabelecido. Agora, gente, é o que eu falo sempre, a gente se esquece que nós, seres humanos, a gente é bicho também. Né? Então, assim, a gente tem que entender o olhar do filhote quando a gente está falando do primeiro trimestre. Então, assim, o sono do primeiro mês é um sono de um filhotinho que ainda tem aquele senso de proteção muito aguçado. Então, é como se ele estivesse sempre alerta, sabe? Então, assim, ele tanto vai mamar muito picadinho, porque o seu aparelho digestivo ainda está também em processo de desenvolvimento, como ele vai dormir também muito picadinho. Tudo para esse bebê é de pouquinho em pouquinho. Tá? Então, assim, é aquilo que eu falei, não espere mais do que 3 horas de sono ininterruptas com o bebê nessa faixa etária. Novamente, pode acontecer, Ana? Pode. Aquela história lá de que tem bebê que sai da maternidade e que já dorme, assim, muitas horas à noite, aquilo lá é mito, né? Às vezes não, às vezes realmente acontece. Agora, o que eu quero dizer é, você pegar o seu bebê que está no primeiro mês e você falar assim, eu vou fazer com que o meu bebê seja esse bebê que vai dormir 12 horas, vocês vão ver. Vai estar lá, ó, meu bebê 1 mês cravando 12 horas. Isso não é legal, porque na verdade, assim, a gente não sabe se o seu bebê é este bebê, né? Ou se o seu bebê está mais para o padrão do que a gente chama aqui da média, que é fazer esse sono mais picadinho que eu acabei de falar. Então, assim, é um período trash, é um período de muita força na peruca e é um período de muita rede de apoio, porque esta mãe fica, sim, exaurida. Sem contar toda a demanda que ela tem por esse bebê, ela ainda está vivendo o ápice do puerpério, né, que eu chamo de período da ambivalência, onde a gente está tudo ao mesmo tempo, onde a gente está feliz e triste ao mesmo tempo, onde a gente está meio perdido com tudo, a gente está ausente da gente. Então, assim, é importante uma rede de apoio? Sim. Deixa eu tirar uma dúvida, você entende também sobre a parte da fala? Meu bebê vai fazer 2 anos em outubro e não fala nada. Quando ele quer pedir as coisas, ele vem e fica tentando dar tapas. Débora, eu acho muito interessante você consultar uma fonoaudióloga, tá? Que nesses casos, eu acho até mais interessante você ir no especialista mesmo, além de você falar com o pediatra. Vá no especialista, porque assim, a fono, ela pode fazer uma avaliação para você do seu filho para tentar entender assim, olha, aqui existe uma questão, não existe, como é que está acontecendo essa dinâmica de estímulo à fala,
dessa criança, né? Será que essa criança está recebendo também o contexto ideal? Porque às vezes, quando a gente tem um bebê, uma criança em casa, e essa criança às vezes fica muito em casa, ainda não está frequentando a creche, que eu não sei se é o seu caso. Às vezes a gente também tem um processo de comunicação que a gente acaba atendendo essa criança antes que ela fale qualquer coisa. Então, por isso que eu te falei, quando a gente leva numa fonoaudióloga, ela vai olhar para o seu filho, como é que está toda uma questão assim de fisiologia mesmo, mas vai olhar para outros aspectos também, para tentar entender assim, existe uma questão ali ou não. Eu sempre falo, gente, que pegar a opinião de alguém, isso não é dizer que seu filho tem um problema, entendeu? Às vezes é ali que reside justamente a notícia de que assim, tá tudo bem. Então não sofra mais com isso. Isso deve estar te angustiando muito, ele só fica em casa, não vai em creche. Então, muitas vezes isso pode acontecer, porque às vezes está em casa, não tem muito estímulo para se expressar, né? E aí acaba que a gente atende as demandas. Então, assim, é muito interessante você buscar esse tipo de olhar, esse tipo de entendimento de, assim, como que vocês poderiam ajudá-lo dentro desse processo de descoberta da linguagem. O que poderia ser feito, como fazer, né? Porque a criança até 2 anos de idade, ela precisa muito desse espelho e desse reconhecimento, né? Então, assim, sem querer entrar numa outra seara que não é a minha, mas assim, trocando com você pelo que eu já estudei, né? Então, assim, por exemplo, se você pega um bebezinho, pequenininho mesmo, e se esse bebê começa a balbuciar, a fazer da, então, assim, existe até uma indicação de que a gente repita isso para o bebê, né? Que ele fala da, e você fala da, né? Que é como se você estivesse estimulando esse bebê a se expressar do jeito que ele dá conta. E falam, inclusive, sobre, assim, ao mesmo tempo que existe a importância da gente corrigir a fala correta da criança, né? Existe também um cuidado em relação a não fazer isso de uma maneira excessiva, porque a gente pode bloquear a iniciativa da criança de se expressar. Então, assim, é uma área muito rica. Eu acho que seria muito interessante você dar uma olhada para isso e, junto disso, aproveita e avalia, assim, como é que é a alimentação, como é que é a questão da deglutição, como é que foi a mamada, como é que foi todo esse processo, porque a gente está falando de fisiologia oral, né? Então, muito pode estar, uma coisa pode estar atrelada à outra. Mas, enfim, eu acho que você deveria, sim, buscar um parecer mais técnico, sabe? Cheguei atrasada, você falou alguma coisa sobre a crise dos 9 meses? Meus filhos estão mamando toda hora, acordando a cada 1 hora durante a noite, chorando muito e não quer mais fazer sonecas. Oh, meu Deus do céu! Não falamos hoje sobre esse assunto, a gente falou sobre transição. Te convido para ir lá no YouTube. Existe um vídeo que a gente falou aqui sobre regressões do sono e que é diferente de transição, né? Transição é quando a gente muda um padrão, que saiu de 3 sonecas, foi para 2, depois foi para 1, isso é uma transição. O que você está trazendo aqui para a gente é uma regressão do sono. E 9 meses provavelmente causada pela ansiedade de separação. Então dá uma olhadinha lá nesse vídeo que está gravado lá no YouTube e eu vou mandar para você depois via inbox. Se alguém quiser também pode me pedir que eu mando também um texto lindo que uma amiga escreveu sobre esse momento, né, das regressões do sono, que a gente precisa assim de um pouco de me ajuda, né? Então assim é um texto muito bonito para dar força para a gente para passar por isso, porque é isso mesmo, sabe? Então assim realmente a alteração é muito severa. O bebê que dormia muito bem, que já não fazia mais despertar, pode vir acordar de hora em hora. Então assim a gente se vê um bagaço. As sonecas do dia ficam muito complicadas, vira piercing de peito, tudo isso daí acontece. Então, assim, e é importante a gente só tomar alguns cuidados no sentido de que, assim, onde que está o limite entre a gente acolher muito bem esse bebê, muito, porque ele está precisando muito desse acolhimento, mas ao mesmo tempo, assim, não mudar muito os processos, né? Não trazer confortos diferentes do que você já trazia, não permitir que o bebê durma naquele conforto. Por exemplo, você nunca tinha trazido seu bebê para sua cama na vida. Aí agora que a regressão se estabeleceu, você vai lá por cansaço, traz o bebê e põe na sua cama. Então isso não é legal, porque você começa as regressões de sono causadas por marco, elas podem durar até 6 semanas. 6 semanas para um bebê é muito tempo. Então aquele provisório que a gente fez ali apenas para dar conta daquela fase mais conturbada, ele pode ficar como um novo hábito da criança. Então, nesse caso, eu aconselho o seguinte, vai você para o quarto do bebê,
se ele dormir em outro quarto, né? Então, assim, você pode até tirar o colchão do berço dele, colocar no chão, coloca o seu colchão assim do lado do colchão do bebê e você acolhe o bebê, conforta, dá carinho, coloca ele para dormir no colchão dele e deita ali do ladinho. É uma forma de você garantir mais descanso para você, para não ter que ficar indo de um lado para o outro, mas ao mesmo tempo sem mudar tanto aquela configuração de seu espaço, meu espaço, entendeu? Para o momento de dormir. Eu não estou falando de ausência de conforto, não. Eu estou falando de o momento de dormir. O bebê acordou, você vai lá, pega, né, dá carinho, dá carinho, dá carinho. Se tiver na hora de amamentar, amamente. Acabou de dar aquele conforto, coloca ele para dormir ali no colchãozinho dele, você deita no seu colchão e vamos dormir até a próxima acordada, tá bom? Mas veja esse vídeo, eu acho que pode ser interessante para você. Queria ajuda, tenho um bebê que vai fazer 2 meses sexta-feira, estou com uma super dificuldade para ele dormir, ele só dorme no colo mamando. A gente já falou aqui um pouquinho sobre isso acontece mesmo nessa faixa etária. Ele come bem, graças a Deus, e ainda mama no peito à tarde e durante a noite. Muito obrigada. Quando colocamos ele no berço ou cama, ele acorda. Estou super cansada porque não durmo há dias. Então, Fernanda, foi o que eu acabei de falar aqui agora, né? Essa fase de primeiro trimestre é uma fase extremamente delicada mesmo. Muito, muito, muito delicada. Exige muito da mãe e você vai precisar ter uma rede de apoio, tá? Porque, assim, a demanda é muito grande. Então, assim, eu te convido a você fazer o nosso workshop, que você vai receber um conforto grande sobre isso, né, um entendimento mais claro do que pode ser feito e como blindar as expectativas em relação a essa faixa etária. Isso pode te ajudar muito, te trazer muita tranquilidade para passar, pode te ajudar em algumas coisas, pode melhorar o seu contexto, mas não vai resolver por completo, porque nessa faixa etária ainda é esperado mesmo que o bebê demande mais pela mãe, tá? E tenha mais essa necessidade de colo, de dormir no peito. O que você precisa olhar e prestar atenção é como é que está esse processo. Porque se o bebê está muito cansado e você faz aquele processo assim de coloca no peito, ele começa a mamar, dá 3 sugadas, aí dorme, você tira e tenta colocar no berço, não vai dar certo nada disso. Porque o bebê não mamou efetivamente, por isso ele também não vai dormir bem. Então, nessas horas é melhor deixar dormir no colo muito tempo e aí depois você começa o processo quando o bebê estiver mais alerta e mais descansado. A gente fala bastante sobre isso no workshop. Acha que pode ser por conta da madrugada que ele mama muito ainda? Olha, Débora, eu honestamente acho muito difícil que uma coisa esteja associada à outra, sabe? Que assim, que a mamada da madrugada esteja impactando na fala. Pode existir, se você me permite falar sobre isso, pode existir talvez uma questão emocional aí dentro dessa dia de mãe e bebê, né? Que talvez estejam assim, tendo uma dificuldade de lidar com o crescimento desse bebê, né? Então, assim, por isso que uma mamada ainda muito intensa durante a madrugada, porque se a criança já tem 2 anos de idade, ele não tem mais uma necessidade fisiológica de mamar tantas vezes durante a noite, né? Na verdade, não teria necessidade de mamar nenhuma vez durante a noite, fisiologicamente falando, eu digo de nutrição, né? E emocional, também já era esperado que nesse momento já tivesse assim condição de ter trazido à cena outros tipos de conforto também, de afago, de acolhimento, que não seja exclusivamente o seio. Então, assim, se essa criança acorda no meio da noite, está precisando de um conforto, ele não precisa vir ao seio para receber esse conforto. Existem outros caminhos para que isso aconteça, tá? E aí, às vezes, o que acontece? Às vezes, existe alguma questãozinha ali que, às vezes, está difícil, seja para a mãe ou seja para o bebê, para lidar com esse crescimento. E aí você começa a perceber naquela criança ainda um comportamento muito de um bebê menor, sabe? Tanto na mamada quanto na fala, às vezes um desfraude, não é o caso, né? Porque imagina só 2 anos. Mas pode ser um desfraude, pode ser alguma outra questão que você identifica assim, poxa, talvez isso seja um indicativo que tem uma questãozinha ali a ser trabalhada, a ser explorada, né? Mas assim, eu conversaria com a fonoaudióloga e conforme for, eu sou super defensora da área da psicologia, né, meu bem? Eu vou sempre dizer que eu acho que é legal bater um papo com um psicólogo familiar, porque eu acho que assim ajuda tanto a gente a abrir a cabeça e pensar em coisas que às vezes a gente tem tanta dificuldade de pensar. A maternidade é tão cheia disso, né? A gente tem, às vezes, uma dificuldade muito grande de olhar para a gente de volta, depois dessa vivência, dessa potência toda da maternidade.
Então, enfim, não sei se eu falei demais, mas se você quiser depois trocar, marcar uma horinha aí pra gente se falar, né? Eu tô aqui. Tá bom? Me chama aí conforme for. Deixa eu ver. É isso, gente. Temos só mais 6 minutos. Gostei, hein, dessa acendida que vocês deram no final. É sempre muito bom trocar, gente. Eu tô aqui pra isso mesmo. Aproveitem esse tempinho pra gente poder fazer isso. Na verdade, aproveitem por mim também, né? Porque quando vocês participam, eu aproveito demais, que eu adoro essa troca. Muito obrigada, você é maravilhosa e nos ajuda muito. Vou procurar a fono. Ô, Débora, que bom que eu consegui chegar para você com essa forma carinhosa, né? Porque às vezes, assim, numa call dessa, pode ficar parecendo um pouco invasivo, porque eu ainda te conheço quase nada, né? E tá falando de coisas tão profundas assim. Então, assim, eu só queria reforçar que realmente foi falado com muita delicadeza e nada determinista, tá? São só caminhos, assim, que a gente vai abrindo para ajudar, né? Porque às vezes a gente está ali dentro daquela angústia tão grande que é tão difícil encontrar um caminho para a gente seguir. E aí eu penso sempre nisso. Enquanto eu tiver condições de abrir frentes de pensamento, eu acho que eu tô fazendo aquilo que eu me predispus a fazer, tá? Então vai sim, conversa com a fono, avalia, entende e abre o seu coração para ela. Fala assim, olha, tem alguma coisa que eu pudesse fazer além do que eu estou fazendo ou de diferente, né? O que você me diz? Que aí você vai ter uma orientação mais cravada, tá bom? Gente, deixa aqui, ó, mais uma vez aquele lembrete que nós temos o nosso canal no YouTube também, que tem lá o conteúdo, né, o que for perdido aqui. Quero rever aquela live que eu não tive condição de ver. Tá tudo lá no YouTube. Então é só vocês se inscreverem no canal, marque lá a sinetinha para serem avisadas assim de toda vez que tiver conteúdo novo, para que a gente tenha cada vez mais chance de construir, tá bom? E ó, últimos recados, né, que faltam 4 minutos. Estou com as últimas vagas, como eu divulguei ali, para a consultoria, com 20% de desconto, que está rolando só no mês de julho. Vai dar 31 de julho, não adianta me pedir para esticar mais um pouquinho, não. Vai ser só neste mês, 20% de desconto. Nosso workshop também ainda está com preço promocional, daqui a pouco vai mudar esse preço. Então, assim, se alguém quiser buscar alguma ajuda mais voltada para a necessidade de vocês, recomendo esses 2 caminhos, tá bom? E para todas, quem quiser trocar alguma coisa comigo, me procura ali, ó, né, em cima, no link ali na bio, ou me manda uma direct, que a gente vai sempre conversar, tá bom? Então é isso, gente, fiquem bem. Temos aí mais 3 minutos, se alguém quiser falar mais alguma coisa, mande nesse recado final. E eu já vou aqui me despedindo, desejando para vocês uma excelente semana, com muita luz, muita serenidade, tá? Um beijo, fiquem bem.